Os meus clientes da advocacia mudaram totalmente. Comecei a separar o que era direito do que era vingança. E naquele momento, a minha mãe tinha emagrecido ali do meu lado 17 quilos, estava doente e eu não via, porque eu estava muito vivendo a visão do que as outras pessoas queriam para mim. O maior problema dos empresários é a falta de inteligência emocional. Muitas vezes à noite eu tirava a máscara da mulher poderosa e ia chorar. Chegamos para mais um Conexões Evo. E esse é nosso quadro Evoz, que dá voz às transformações reais vividas através do método Evo. Eu sou a Janaína Mangini. E eu sou o Paulo Stefani. E quem está com a gente aqui hoje é a Mara, que é de Dourados, estava em Brasília e veio aqui até Campo Grande, porque o Conexões Evo está em Campo Grande para gravar com a gente. E Paulo, olha só, né, para você ver como que uma pessoa que viveu ali 10 anos, né, uma advogada, 10 anos no direito criminal, se reencontrou ali no direito de família, entendeu que as maiores batalhas das suas clientes não estavam, de fato, no tribunal. Existia uma outra batalha muito maior, né? Que, às vezes, era ali com suas dores. Exatamente, né? E o que nós vamos ver aqui hoje é como que uma profissional da área do direito, que carrega ferramentas e conhecimento de inteligência emocional, como que ela pode impactar a vida dos seus clientes além do direito, né? Muitas perguntas aí a serem respondidas durante esse episódio, então fique até o final desse episódio, porque essa história pode conectar muito com você. Mas antes de trazer a Mara e oficialmente, você que está aí, já se inscreva no nosso canal, ativa aqui o sininho para você receber notificações de novos episódios, porque nós aqui do Conexões Evo estamos trazendo sempre para vocês novas histórias reais de transformação e histórias que conectam. E agora sim, seja muito bem-vinda, Mara! Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser muito edificante, principalmente para mim, estar conhecendo vocês agora, já sabendo um pouco desse trabalho incrível que está se iniciando. Eu tenho certeza que vão conectar muitas pessoas. Amém. Mara, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós que já ouvimos um pouquinho da sua história aqui, estamos muito curiosos. Quero te convidar a ficar aqui até o final, porque você vai ver o quanto que uma profissional que carrega habilidades de inteligência emocional pode fazer a diferença na vida da sua cliente, além do produto ou do serviço que ela oferece. Então, Mara, eu queria entender um pouquinho mais, queria que você contasse um pouco aqui pra gente quem era a Mara antes do Imersão, como que a Mara chegou até a Imersão e o que te motivou a participar do Método Evo. Então, Paulo, eu fiz durante 10 anos advocacia criminal. Um pouco sobre a minha história dessa formação. Ser advogada era um sonho. Uhum. Foi uma formação com muita dificuldade, porque eu sou filha de uma dona de casa e de um policial civil. E sempre a minha mãe me potencializou muito em acreditar nos meus sonhos. Então, passei por algumas situações que os meus sonhos adormeceram, mas eu consegui ter uma visão de futuro que ainda era possível. Eu falo sobre isso, sobre a visão de futuro, porque foi uma formação complicada, mas eu nunca tive inveja. Mesmo trabalhando de bicicleta, eu não tinha inveja de quem passava de carro por mim. A minha faculdade passava um pouco o meu salário. Na época eu ganhava, o salário mínimo era R$150. A minha faculdade era 250, então eu trabalhava em uma imobiliária e ganhava um salário mínimo. Então eu sempre precisava fazer algo a mais para complementar. E estudava com os livros emprestados dos meus amigos. Mas sempre sabendo que um dia as coisas iam dar certo, os sonhos iam acontecer. E quando eu me formei, eu tive a sorte de Deus ter colocado uma pessoa incrível no meu caminho, um advogado criminalista aqui de Campo Grande, Dr. Manuel Lacerda, que me ensinou todo esse início da advocacia criminal. Então, eu decidi trabalhar com execução penal na minha cidade, em Dourados. Tem uma penitenciária grande. Então, ali foi o início para trabalhar com essas pessoas que estavam sendo reabilitadas. E muita gente falava, nossa, mas uma mulher nova, tinha 23 anos... trabalhando dentro de uma penitenciária, você não acha que isso é pesado? Eu falava, não.
Eu ia lá sempre de uma forma muito leve. Para mim, lá parecia uma escola. Então, quando eu entrava, eu via as celas, os lugares do sol, sempre com muito respeito, era tratada com muito respeito. Mas ele me ensinou todo esse início na advocacia criminal. E é claro que a gente que já nasce com um propósito, só precisa enxergar isso. Muitas vezes tinham mães chorando lá na porta, porque não sabia o que tinha acontecido com o filho, relacionado aí para uma cela disciplinar. E eu me colocava à disposição, ia lá, descobria, trazia. Então, fazer esse trabalho de ajudar pessoas era algo que fazia muito sentido para mim. Já fazia parte ali do seu DNA, já era algo comum para você. Sim, já fazia parte, até porque eu me sentia útil fazendo aquilo também, coisas que o dinheiro não paga. Então, graças a Deus, eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão. As oportunidades foram acontecendo. Eu trabalhava com este advogado em Dourados, sendo um representante do escritório lá. Também trabalhava em uma cooperativa. E com o tempo fui trabalhar em outros escritórios também, até decidir montar o meu próprio escritório. E nesse dia foi fantástico, porque era em um prédio, eu coloquei uma placa na calçada. E eu precisei tirar, porque eu não estava dando conta dos atendimentos que estavam chegando. Uau! Então, Deus sempre muito maravilhoso. Sempre falo que Deus nos direciona, a gente precisa fazer só o possível, porque o impossível é dele. Então, depois de 10 anos, após 10 anos fazendo a advocacia criminal, eu me casei e senti a necessidade de construir a minha própria família. Então, aos poucos, eu fui fazendo uma transição de carreira para advocacia empresarial e direito de família. E eu consegui entender que existia um problema que ninguém estava vendo. O maior problema dos empresários é a falta de inteligência emocional na tratativa com seus funcionários. Porque o que pode acabar com a sua empresa ou é ações trabalhistas ou questões tributárias. E o que te fez perceber isso? Muitos empresários, quando me procuravam, já estavam com vários processos trabalhistas e, às vezes, por uma questão de não ter reconhecido o funcionário, de não ter pago os direitos da forma correta, entrar numa disputa, numa guerra fria com o funcionário. E é claro que sempre tem um advogado que vai mostrar para aquele empregado os direitos que ele tem e, sem dúvidas, que ele vai buscar esses direitos. Então, consegui entender, estudando sobre isso, consegui entender que tinha um problema ali, mas eu não sabia como resolver. E no direito de família, da mesma forma. Fiz especialização, comecei os atendimentos, conseguia fazer um atendimento bem humanizado, mas às vezes as minhas clientes chegavam muito caídas, muito desanimadas, muito emocionalmente abaladas. E parecia que aquela separação tinha acontecido ontem. E já tinha 1 ano, 2 anos. Elas não conseguiam sair daquele lugar. E Mara, você trouxe um ponto aí que me chamou a atenção, antes assim, de você continuar, né, de onde você estava, que você me falou, assim, que as coisas sempre foram acontecendo pra você. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas por que aconteceu pra ela tão fácil? Pra mim parece que é tudo tão difícil, pra mim parece que nada acontece. Eu também sempre quis ser advogada, mas não consigo, vamos supor, né? Você consegue ver por quê? Você consegue, mais especificamente, você me trouxe que você desde muito cedo tinha uma visão de futuro. Você acredita que ter essa visão de futuro é fundamental para as coisas virem acontecendo, vamos dizer assim, de uma forma mais simples? Hoje, conhecendo a inteligência emocional, eu vejo que era uma visão de futuro. Você não tinha essa consciência. Não tinha essa consciência. Mas eu sei que a questão de você não reclamar, você ser grata por aquilo que você tem. Então, como eu tinha passado várias dificuldades, o fato de estar em uma faculdade, de estar ali a ponto de conseguir realizar os meus sonhos, para mim já era motivo suficiente. Então, eu sabia que eu estava plantando algo que eu colheria também. O exame da ordem, o exame de ordem não é fácil de se passar. E até quando eu entrar nessa questão da imersão, vocês vão entender um pouco mais como isso pesou para mim. Porque não foi fácil. Eu fiz 2 vezes, prestei 2 vezes. A primeira vez eu estudei, fiz. Passei na primeira, não passei na segunda. Naquela época não tinha repescagem. Fui fazer novamente, mas aí eu decidi estudar. Me organizei para isso. Então, eu acredito que os resultados, eles vêm quando você faz a sua parte. Então, não que as coisas foram acontecendo para mim, de forma muito fácil. Não foram. Foram bem difíceis. Mas eu acredito que vítimas não vencem. Você precisa se colocar num papel de protagonismo. Porque eu poderia ser a pobre coitada da Mara. Mas eu decidi ser, nossa, olha a Mara.
Olha onde ela está. Sim, e isso eu tô trazendo é isso. Ter essa visão de futuro, você acha que contribui pra isso? Tipo assim, não, eu quero estar lá. Então, se eu ficar nesse papel de vítima, eu não vou chegar. Então, bora. Sem dúvidas, sem dúvidas. E hoje, eu falo que antes a gente tinha essa desculpa. Hoje, com a própria imersão, a gente já não tem mais. Você só precisa estar lá. As coisas vão acontecer e você vai se enxergar em outro patamar. Mas é claro que você precisa também fazer a sua parte. Claro, que as coisas, né? Elas vão acontecer. E aí, eu acredito que todos nós já nascemos para sermos protagonistas. Eu gosto muito de metáforas. E eu uso sempre uma metáfora com um diamante, que eu esqueci de trazer hoje. Vai sempre com um diamante, porque a gente nasce sem medos. Olha os bebês. Eles atravessam a rua engatinhando, pode ter carros, eles atravessam. Eles se jogam dentro de uma piscina, eles pegam um sapo na mão, eles mordem uma cobra. Não tem medo. Só que os nossos pais começam a não saber aí que você cai, já começa um medo. Se colocar o dedo na tomada, vai machucar. A gente vai passando por situações no decorrer da vida que vai deixando com que a gente fique travado, fique sem merecimento. Hoje eu entendo muito essa questão. E a gente começa a buscar fora o que já tem dentro. E por que eu falo isso? Porque quando eu fiz essa transição e eu comecei a olhar que existia, sim, algo para ser feito, mas eu não conseguia enxergar, porque eu estava buscando fora. Então, eu fui para pós-graduação, eu fiz vários cursos motivacionais, eu participava de muitas palestras, eu participei, inclusive, de um processo onde eu tinha que ter um posicionamento que não seria eu. Então, muitas vezes, à noite, eu tirava a máscara da mulher poderosa e ia chorar. E naquele momento, a minha mãe tinha emagrecido ali do meu lado 17 quilos, estava doente e eu não via, porque eu estava muito vivendo a visão do que as outras pessoas queriam para mim. Então, hoje eu entendo que a gente não pode buscar fora o que já tem dentro. Você precisa olhar para você. E quando você olha para você, como o Márcio diz, né? Quando a gente olha para o mundo de uma forma diferente, não é o mundo que muda, é a gente que muda. Então, tudo começa dentro de nós. E quando veio esse entendimento? Quando eu comecei a fazer essa busca incessante, porque eu não conseguia encontrar o que eu poderia fazer. Eu não conhecia ainda a metodologia. E um dia eu cheguei em casa muito cansada, muito desanimada. E eu dormi no sofá, acordei e estava passando Profissão Repórter. E mostrava muitas pessoas tentando passar no exame da ordem. As pessoas atravessavam em cidades ribeirinhas, atravessavam o rio para ir fazer o exame, muitas vezes não passavam. Chegava lá, os portões estavam já fechados, aquele desespero. E Deus me trouxe aquele entendimento. Mara, você já é advogada. Você já é. E aquela semana foi uma semana e eu comecei a ter muitos sonhos ruins. E uma amiga, inclusive nós somos da igreja que o Márcio era em Dourados, da IPI. E ela me disse, ela falou, Mara, vai ter uma imersão de 3 dias. Você gostaria de participar? Aí a gente já pensa, né? 3 dias? Isso tudo! Isso tudo! Eu tava acostumada em um dia, né? Mas 3 dias, gente, é demais pra mim. Mas ela falou... Me identifico, tá, Mara? Eu também tive a mesma coisa. Nossa, isso tudo. Ah, não, pelo amor de Deus, gente, ficar 3 dias lá. E olha que eu ainda achei que ia ser um monte de palestrante. Depois que eu vi que era só uma pessoa, eu falei, o quê? 3 dias com uma pessoa só? Não vai dar conta, não vai, né? Não vou conseguir ficar. Mas eu falei, vou no primeiro dia. Acho que muita gente pensa nisso, né? Eu vou ir lá no primeiro dia, despretensiosamente. Não fazer nada mesmo. Não fazer nada. Se eu não gostar, eu já não vou nos outros. Mas foi fantástico, porque o primeiro dia mexeu muito comigo. E o segundo dia nem se fala. Mas eu confesso pra vocês que quando falou ressignificar, eu, com quem? Meu Deus, quem é essa pessoa? Porque a maioria das pessoas, elas chegam no treinamento com um problema em casa, com o pai, com a mãe. Você tinha o pai e a mãe casado, pelo jeito, sua mãe te incentivava muito, pelo que você começou falando aqui. Seu pai e sua mãe eram casados. Sim, mas eu tinha uma insatisfação. Uma insatisfação. Então, neste momento de ver a minha maior incentivadora doente. Que era sua mãe, né? Que era minha mãe. E assim, a minha irmã levou minha mãe em um médico. A minha mãe tomou uma medicação muito forte. E com isso, ela foi definhando e a gente não percebia. Mas eu estava muito preocupada com outras coisas. Então, mostrar para o mundo. Sim. E não estava olhando o
quem são as pessoas mais importantes. Uhum. E quando eu pude perceber sobre isso, foi justamente nesse final de semana da imersão, que me deu um desespero, um pânico, um medo de perder minha mãe. Foi ali que finalmente seus olhos se abriram e você pôde perceber o que você estava deixando passar batido, que sua mãe estava adoecendo, que Sim. você estava perdendo ela e você não estava enxergando isso. Muito foco no sucesso, pelas dificuldades que eu tinha passado para chegar até ali. Uhum. E deixando o que é mais importante na vida de lado. Isso é muito comum, né, Mara? As pessoas, elas focam muito no poder posicional, né? Quem eu sou na minha profissão, o que eu faço, o que eu tenho. E elas esquecem do poder pessoal, né? Que é quem elas são dentro de casa. Eu gosto de usar o exemplo, falei ontem com vocês sobre isso. Um tenente, uma pessoa de alta patente, por exemplo, num cargo militar, por exemplo. Ali naquele cargo ele tem uma autoridade absurda, ele fala, a água para, todo mundo respeita ele, mas às vezes ele chega em casa e a esposa dele não tem conexão com ele, os filhos dele não obedecem ele não tem um poder pessoal. Né? Foi nesse cenário que você se enxergou? Muito nesse cenário, porque todo excesso esconde uma falta. O meu excesso era trabalho. A advocacia criminal, eu viajava o Brasil. Você era workaholic. Workaholic. E você tava prosperando? Sim, estava. Mas eu viajava o Brasil inteiro, eu não conseguia ficar sem trabalhar. A pior coisa para mim de fazer essa transição é que essas outras áreas do direito, elas são um pouco mais demoradas para os resultados. Uhum. Você não tem resultado tão imediato. Tão imediato, não tem. Então você não fica o tempo todo trabalhando. E eu comecei a me sentir muito ociosa. E aí, eu comecei a olhar do lado, né? E quando eu vi do lado, eu vi que estavam acontecendo problemas que eu não estava enxergando. Então, a imersão para mim foi importante por causa disso. Mexeu muito comigo. Algumas ferramentas que aconteceram me mostraram, me deram um outro olhar. Que olhar? Em que sentido? Que eu precisava parar e olhar um pouco para mim. O olhar do que era necessário o autoconhecimento. Então, ali você era a Mulher Maravilha, super poderosa, mas aquilo ali era justamente a capa. A capa. Dentro de você não sabia nem quem você era. Exatamente. E eu me lembro que foi uma das primeiras imersões que o Márcio fez no Mato Grosso do Sul. A gente conseguia ter bastante acesso a ele. E a minha preocupação era com quem ressignificar. Ele disse, calma, na hora vai dar tudo certo. E realmente deu. E eu fechei a formação pensando em mim. Não em ninguém. Não vou trabalhar com isso. A formação é para que eu me sinta melhor, é para que eu consiga trabalhar tudo isso em mim que eu busco. E simplesmente a minha vida mudou muito. Eu falo que eu fui buscar uma formação e Deus me entregou um propósito. O primeiro dia de formação em Dourados, eu levei minha mãe para minha casa, ela ficou na minha casa mais ou menos uns 60 dias. Mas naquele primeiro dia, eu tinha combinado com meu irmão que eu deixaria a minha mãe lá na casa dela, que eu iria passar esses 3 dias participando do curso. Naquele dia, minha mãe tomou café da manhã, ela estava bem, ela tomou café da manhã, ela começou a vomitar sem parar. E eu falei pro meu marido, eu vou desistir. Isso na formação? Na formação. A imersão já tinha acontecido, já tinha mexido comigo, já tinha me dado a certeza que eu precisava olhar para mim. E era dessa forma. Uhum. E só assim, para as pessoas que estão assistindo entender um pouco melhor, Mara, traz aí o que é imersão, né? O que é, como que você participa da imersão e depois o que é a formação. Só para as pessoas assim, imersão do quê? O que é isso? Imersão são 3 dias que você entra dentro de um ambiente, é amado por pessoas, consegue se identificar com vários pontos que acontecem, você consegue olhar para você. Eu falo que o mais importante é isso. Você consegue enxergar dentro dos perfis, você consegue entender algumas coisas sobre você, mas você fica querendo um pouquinho mais. Uhum. É suficiente a imersão? Sim, sempre você ganha com a imersão, sempre você sai de lá melhor. Uhum. Mas eu decidi fazer a formação, que seria para ser um amante radical de pessoas, para também ajudar nessa missão do Márcio. Eu decidi para mim. Porque então, eu senti seria que um mergulho mais a fundo daquilo que você tinha começado. Era algo ali, você foi pra imersão sem nem saber que precisava, Sim. né? Porque até então, tipo assim, tá, vou nesse trem, mas acho que nem precisa. Sim. Tá tudo bem. Ali você entendeu que você não
se reconhecia mesmo profundamente. Então, são 3 dias que você fez um mergulho para dentro de você, entendeu coisas que você nem imaginava, inclusive identificou que você precisava ressignificar com alguém que também você nem sabia sobre isso. Exatamente. É isso. Sim. E ali, querendo aprofundar ainda mais, conhecer ainda mais, porque aquilo ali fez sentido, você decidiu dar um passo, que é comprar a formação ali para continuar isso. Foi isso? Foi isso. E importante dizer que eu não senti o tempo passar. Esses 3 dias pareceram Ou seja, aquela pessoa que estava com medo de ficar ali 3 dias, se chegasse na segunda-feira, o Márcio fala, vai ter mais dia. Ó, tô pronta. Largo tudo Me leva. Exatamente. Uma conexão muito forte, assim. Eu também me senti Eu tô curioso. No primeiro dia da sua formação, A minha mãe passou a mãe muito passou mal. muito mal, você pensou em desistir. Falei, não vou mais, vou desistir. Liguei pra minha irmã. Ela falou, olha, Mara, entra em contato com a Eva, acho que não vai ter problema. E o meu marido ali foi fundamental. Ele falou, você não vai desistir. Uau. Porque você precisa fazer alguma coisa por você. A sua mãe tá bem. Isso que é um marido PPP, hein? Meu marido... Hã? Preciso confessar que... Só quem participou do Imersão vai saber o que é Ele viu ali que você sempre PPP. cuidava dos outros e não cuidava de você. Você acha que é por isso esse Sim. pai? Sim, como eu sou uma influente dominante, o que eu fiz? Quando eu senti que a minha mãe não estava bem de saúde, como ela ficava muito tempo sozinha, eu levei ela para minha casa. Foi uma sugestão dele. Porque ele falou, amor, se você tá preocupada, minha mãe não tinha diagnóstico. Então, se você está preocupada com a sua mãe, traz ela para cá. Então, eu parei de trabalhar durante esses 60 dias para buscar esse diagnóstico da minha mãe. E eu falo que foi muito forte para mim, porque durante 16 anos, quando eu me formei, eu tive uma depressão, porque eu tinha que... Mudou todo o meu contexto, toda a minha vida. Eu tive uma depressão e eu comecei a buscar Deus para cura. E eu comecei na IPI, eu fui por 16 anos. Eu não tomava decisão de batismo, porque eu falava que essa decisão aconteceria no momento lindo de um encontro com Deus. Mas quando eu via minha mãe naquela situação, eu queria paz que excede todo entendimento. Então, eu fui. E foi tudo junto, gente. Foi tudo junto. E eu fui buscar mais. Então, eu levei minha mãe para minha casa. Comecei a acompanhar ela nos médicos pra gente tentar entender o que estava acontecendo. Então, nesse dia que ia iniciar a formação, já havia combinado com meu irmão que eu deixaria minha mãe lá. Minha mãe estava muito fraca. Ela estava super fraca, ela não comia direito e tudo que ela comia, ela vomitava. Passava mal, mas ela já estava algum tempo mais estável, mas aquele dia ela passou mal. E o meu marido falou, não, você não vai desistir. Eu falei, mas eu já tô atrasada. Ele falou, vai atrasada. Mas você não vai desistir porque você precisa olhar pra você um pouco. E... eu posso dizer assim, estou aqui hoje para honrar o Márcio, honrar essas pessoas, porque quando eu cheguei nesse primeiro dia da formação atrasada, todo mundo me acolheu. Porque eu cheguei chorando. Eu não queria estar ali. Eu queria estar cuidando da minha mãe. Mas quando eu entrei, a sala me acolheu, o trainee parou a aula. Veio, me deu uma água, perguntou se estava tudo bem. Falei que estava, expliquei um pouquinho o que tinha acontecido. Ele deu um intervalo. E várias pessoas que estavam ali me trouxeram versículos bíblicos, me fortaleceram. Foi muito importante para mim. E para você, era comum você se deixar ser cuidado? Não. Eu acho que o pior desse momento foi sentir que eu tinha o controle de tudo, mas eu vi aquele dia, aquela fase da minha vida que eu não tinha o controle de nada. Que tudo estava nas mãos de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram 3 dias intensos, que a gente fez 4 encontros, né? Uhum. E 3 dias intensos, aqueles 3 dias com as pessoas me acolhendo, as pessoas cuidando de mim. E o conteúdo fazendo mais sentido ainda. Aprofundando. E as coisas foram acontecendo. Durante a formação, eu entendi que era muito pouco que eu estava fazendo. Era muito pouco. Qual o legado? Uhum. Profissionalmente falando? Profissionalmente falando. Direito. Sim. Qual o legado que eu estava deixando? Eu me lembro que uma das cartas do futuro... Nesse momento, você já estava atendendo famílias e empresas. Já, Você já mas tinha saído da não área com este criminal. olhar. Aham, não. Já, Sim. já tinha. Não cumprindo efetivamente o propósito ali que você tinha que se submeter. Exatamente. Eu atendia
apagava o incêndio, né, do que estava acontecendo, mas não tinha ainda essa questão de trazer a inteligência emocional Você para isso. resolvia o fato com a base no direito. Base no direito. O que era para ser feito, você ia lá e E fazia. até então tava Exatamente. tudo ok, vamos dizer assim, até você não ter esse entendimento. Sim, e eu não apliquei porque o meu princípio número 1 é honestidade. Antes de me formar, eu não me sentia apta para poder aplicar alguma coisa, fazer algum As atendimento de forma técnicas ali diferente. que você fala, que você aprendeu durante a formação. Isso, eu não me sentia apta, eu queria ter a formação. Então foi um processo incrível, essa formação, me trouxe muito entendimento. Nós fizemos uma carta, e nessa carta encontrei ela esses dias, eu falava que eu queria ajudar mulheres, mas eu não sabia como. Eu queria ajudar pessoas, eu coloquei tantas coisas nessa carta que hoje realmente é o que acontece. Se cumpre. Ou seja, Se você tinha cumpre. o quê ali, mas você não tinha o como. Não tinha o como. Então, a gente guardou essa carta para abrir depois. Eu acabei até esquecendo de abrir. Encontrei há poucos dias e fiquei encantada com o resultado. Então, quando nós finalizamos, eu tinha muitas advogadas que me encontravam no fórum e falavam assim, Mara, como foi o seu início? E a advocacia criminal, ela tem algumas coisas diferenciadas das outras áreas para o advogado, em especial para uma advogada mulher. Questão de vestimenta, de penitenciário. Eu nunca tive um problema de ameaça de cliente, assédio. Eu nunca tive. Então, eu tinha um posicionamento que eu aprendi lá atrás com o Dr. Lacerda, que foi uma pessoa importante na minha vida. E algumas advogadas que estavam iniciando aquela carreira também gostariam desse atendimento, gostariam de entender como é. E eu pensei, eu acho que eu vou abrir um curso para novas advogadas, trazendo um método, mas acrescentando algumas ferramentas relacionadas a realmente esse diferencial da advocacia. Direito. Dentro do direito da advocacia criminal, da mulher advogada criminal. Finalizei o curso e aí iniciei esse trabalho. Então, no início, os meus clientes da advocacia mudaram totalmente. Olha. Porque eu comecei a separar o que era direito do que era vingança. Uau! Isso é muito forte. É muito forte. Porque muitas vezes, dentro de um processo de divórcio, existe alienação parental. A mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Isso é uma coisa que acontece com frequência. Acontece com frequência, inclusive é crime. Já há o entendimento que isso traz um dano psicológico para a criança. Então, muitas vezes, o marido, ele não foi um bom marido, a esposa não foi uma boa esposa, mas é um bom pai e é uma boa mãe. Então, a gente não pode misturar essas duas áreas. Tem que ter uma separação ali. Precisa ter uma separação. E a partir daí, o meu atendimento mudou. Porque às vezes o meu cliente chegava e falava, doutor, eu não quero pagar essa pensão, porque eu não quero, o dinheiro vai ser para ela. Eu falava, quantos anos tem seu filho? Vamos colocar aqui na ponta do lápis, quanto que gasta uma criança nessa idade? Vamos trazer. Você não vai pagar a pensão para o seu filho, você vai trazer um problema para ele, não é para sua ex-mulher. Então, eu não aceito. Vamos fazer o justo. Sim, a consequência, né, ali ia ser... E ali, de fato, você passou a fazer justiça mesmo. Justiça. E não... Justiça. Isso é simplesmente claro. advogar. Não. E mudou todo o contexto da minha advocacia. Então, Mara, só para eu entender, você foi para a formação com a ideia de se aprofundar ainda mais e se conhecer. E esse conhecimento te transformou profissionalmente também? Sim, porque, como eu disse para vocês, a metáfora do diamante. Imagine, se você brilhar dentro de você, eu acredito que nós já somos preciosos, nascemos assim. Em todo lugar vai brilhar, em todo lugar vai reluzir, né? E quando você se autoconhece, você entende quem você é, aonde você quer chegar, respeitando os seus princípios e valores, o seu perfil comportamental. Eu acredito que tudo isso muda. E para mim fazia sentido trabalhar dessa forma. E eu achei incrível na sua história, quando você mandou o áudio, né? Contando um pouco da sua história, até chegar aqui nesse momento da entrevista, você trouxe esse fato, né? Hoje eu ajudo a pessoa além do direito, mas sim a pessoa. E o que eu acho mais incrível é que muitas vezes o profissional ele não faz isso porque ele tem medo de perder o cliente. Então a insegurança, às vezes, de se eu for fazer do jeito correto, eu vou perder o cliente. Porque a intenção do cliente às vezes é outra. E ter essa convicção
de quem você era, do seu propósito, de certa forma, te ajudou a se posicionar em prol da justiça, de fato, que era o que você realmente deveria estar fazendo e passou a ter esse entendimento, né? Sem dúvidas, Paulo. Porque, como eu aprendi com o Márcio, meu castelo, minhas regras. Sim. A partir do momento que a pessoa me procurou, ela sabe que eu sou uma profissional de excelência, porque eu tenho merecimento, porque eu sei quem eu sei o trabalho que eu entrego. No direito, nós não podemos garantir o resultado, mas eu posso garantir que eu vou dar o meu melhor naquele resultado. Então, se você quer o seu melhor, eu vou te ajudar dentro disso. E não significa que a sua tese está certa. Eu te faço essa pergunta e eu acho interessante a forma como você está apresentando isso, porque eu acredito que muitos profissionais vão assistir Sim. essa entrevista. E eu quero saber o quanto que isso impactou no seu resultado depois, o seu posicionamento. Conta pra gente o que isso transformou nos seus atendimentos, na sua carreira profissional, de fato mesmo. Porque às vezes a pessoa pensa, se eu me posicionar assim, eu não vou ter cliente, ou o cliente não vai querer estar comigo. Conta pra essas pessoas. Eu acho que tudo precisa, é claro, ter uma forma de falar, de ser dito. O acolhimento. Então, você precisa explicar todo o contexto daquela situação e mostrar, no direito de família, mostrar quem vai ser o prejudicado se você agir da forma diferente do que seja o justo. Então, eu sempre falo para meus clientes, doutor, eu vou ter que dividir? Se o seu regime for comunhão parcial de bens, sim, você vai precisar dividir. Então, quando você traz isso, primeiro que você coloca o cliente numa situação real do que é o direito em si, sem teses mirabolantes, mentindo, tentando manipular a justiça. Eu acredito muito nisso. É claro que existe uma forma de falar, não é de qualquer jeito, você já não tem que debater. Eu uso também os perfis comportamentais no atendimento para o meu cliente. Que legal! Uso também, observo o meu cliente antes para conseguir falar isso de forma mais efetiva, ter uma comunicação mais assertiva. Você aprimorou ainda mais suas habilidades ali. Mais, sim. Então, até que essa questão do atendimento, eu uso também o perfil comportamental para fazer. E o resultado é esse, é você... Às vezes, clientes do direito de família falam, ai, doutora Mara, a senhora parece até minha psicóloga, nem parece minha advogada. Mas eu sempre vou trazendo essa calma. Eu falo que todo mundo que precisa passar por uma audiência sente um nervosismo, inclusive se for da área do direito. Então, nesse momento, eu tento trazer calma para ele, vamos organizar o que pode acontecer, o que a gente pode fazer diante daquilo, trazer a realidade, e tudo isso a inteligência emocional me ajudou. No direito empresarial, é claro que a gente trabalha isso também dentro da empresa, aplicando também técnicas para que diminua esses atritos. Preventivo, trabalhando muito mais o preventivo, para que lá não tenha o problema das ações trabalhistas e também reconhecendo funcionários, usando inclusive as linguagens de valorização dentro da empresa. Enfim, é um processo incrível de você fazer na área do direito e que eu, por muitas vezes, achava que não seria possível. Eu falava, realmente, aqui é só para mim, porque não tem como aplicar isso dentro do direito. E existe, sim. E para a gente incentivar... acho que eu ia falar sobre isso, deixa eu ver. Para a gente incentivar o profissional do direito, ou às vezes até de outra área, que às vezes a pessoa é um dentista e está se identificando. Fala para nós, a sua carreira, ela melhorou, ela decolou por conta disso? O seu honorário valorizou? Sem dúvidas. O quanto que esse posicionamento foi importante? Eu sei que não foi com essa intenção que você fez, mas fala para nós das consequências também. Mas as coisas foram acontecendo. Eu me lembro que na nossa formação nós usamos a camiseta Você Tem um Coach. E na época eu fazia uma mentoria de marketing jurídico e eu fiz a foto mostrando uma camiseta. E fiz a foto. E fiz um texto para postar. E aquele dia, um grupo da OAB colocaram que medo de abrir a geladeira e ter um coach. Naquele dia. E aí eu falei, não, vou postar essa foto. E falei pra minha mentora do marketing, ela falou, você vai postar e vai patrocinar, porque você precisa se posicionar. Mostra o porquê que essa formação foi importante pra você. Então eu fiz exatamente o que ela disse. E sofria, claro, preconceitos dentro da minha área. As pessoas falavam, Mara, sua advocacia tá fracassada, você virou coach. Eu falava, olha...
eu tenho uma visão, cuida da sua área, deixa eu cuidar da minha. Blindei a minha mente e segui. Passaram-se 4 anos aproximadamente, tivemos um evento de impacto estadual. Eu fui convidada para compor a mesa, e Dourados geralmente não tinha essa abertura. E naquele dia eu falei, Deus, o que eu vou falar? Porque as advogadas que iriam participar são advogadas que têm grandes escritórios. E eu me lembro assim que a palestrante principal da noite, de renome nacional, ela chegou aquele dia e falou, gente, você precisa saber quem você é. Mesmo que você trabalhe em uma baia, você precisa ter uma visão de futuro. Você precisa ter autoconhecimento. Olha só. Eu não faço isso, eu não sei quem faz. Mas isso fez a diferença no meu jogo da advocacia. E a próxima fala foi a minha. E eu disse, ela não sabe, mas eu sei, vou dar várias dicas essa noite. Então, pra mim, ali foi um momento de validade. Ela fez uma abertura pro... Ela fez uma abertura pra mim, porque Deus é Deus, né? E aquele dia... Não era do nada. Não era do nada. Então, pra mim, aquele dia foi assim, um ponto que eu validou tudo que eu passei, todas as críticas que eu recebi. E depois eu me tornei uma conselheira estadual da UAB. Uau, olha da só. UAB-MS. E hoje sou uma conselheira federal, a primeira mulher de Dourados. Durante 18 anos, homens ocuparam essa vaga. E agora eu represento o Mato Grosso do Sul no Conselho Federal em Brasília. Então, claro que entender de inteligência emocional faz toda a diferença. Deus em primeiro lugar, que abriu todas as portas. Sim. Mas também o posicionamento, a forma de atendimento. Junto a isso, eu também desenvolvi uma mentoria. Começamos lá com 2 advogadas. E eu lembro que o resultado foi muito bom. Elas pediam, Mara, minha mãe não era da área do direito. Eu, num primeiro momento, eu não pensei em trabalhar com o processo em si. Uhum. E atende minha mãe. Ela precisa de você. Comecei a atender as mães. Aí os maridos me chamavam no Instagram. O que aconteceu com a minha esposa? O que você faz? Que é uma advogada. Eu não entendo muito. O que uma advogada pode estar fazendo? Será que você me atende? Eu falava, olha, deixa eu conversar com ela. Se não tiver um problema para ela, eu atendo sim. E hoje já passaram ali pelo meu processo mais de 150 pessoas. Uau, a pessoa estava a ponto de arrumar um problema só para precisar de um advogado. Não, e é incrível, porque eu falo pro meu marido assim, é difícil a vida do advogado cristão. Eu vou arrumar um problema só para contratar a Mara, eu tô precisando de uma terapia. Porque, gente, o que acontece? Muitas vezes eu recebia clientes, mulheres, que falavam, doutor, eu vim aqui porque eu preciso me divorciar. Aí eu falava, ok, vamos fazer as perguntas de praxe. Então, eu começava a fazer aquelas várias perguntas. Vamos lá, Minésia. Ele te trai? Ele está te traindo? Não. Ele te bate? Não. Tem alguma forma de violência? Não. Qual é o motivo? Você ainda o ama? Amo. Qual é o motivo? Doutora, porque assim, nunca é minha vez. E aí você via, aí eu falava, não é nada disso, o problema não é esse. É a criança ferida, se eu te divorciar, eu vou te trazer um outro problema. Muitas vezes, eu tenho, assim, vários casos que eu fazia um ressignificar. Olha que louco, gente, é muito louco. Eu fazia um ressignificar na minha sala, num atendimento jurídico, que era inicialmente jurídico, que virava, e ela ia embora, e meu marido falava assim, daí amor, fechou? Eu falava... Não, mas eu tô tão feliz. Que bom que eu não fechei, Vem que cá. eu consegui meu objetivo final. E quando o Márcio fala, então você é uma advogada disfarçada de amante radical de pessoas? Eu já tirei os rótulos. É o contrário, é uma amante de pessoa disfarçada de advogada. Sim, isso. É uma Gente, amante de pessoas disfarçadas. As mensagens? As mensagens são fantásticas, porque essa, em especial, ela me mandou assim... Doutora, depois que eu saí daí, decidi fazer uma faculdade de estética, tô finalizando, devo isso a você. E se eu tivesse ali naquele momento entrado com um processo de divórcio, eu estaria trazendo um problema pra ela. Ó, você que tá querendo se divorciar e não passou por esse processo ainda, antes de tomar essa decisão, já contrata a advogada Mara aqui, viu? E Mara, pode ser que você tá tomando a decisão. E conta aí pra essas pessoas, olha, que fala como que elas te acham? Como que elas conseguem te contatar aí? Então, pela questão de... Durante muitos anos, durante toda essa minha formação, eu fui compartilhando no meu perfil, que era um único. Mas, com o tempo, houve a necessidade de fazer 2. Pelo fato de que muitos advogados me seguiam pela questão do posicionamento, dos cargos, para saber um pouco mais sobre a OAB, enquanto...
outras pessoas, de modo geral, queriam meu atendimento na mentoria. Então, precisei separar. Então, hoje eu tenho 2 perfis, mara.goulart no Instagram. Estou lá como advogada. Compartilho um pouco do meu dia a dia na advocacia, mas o Mara Goulart, tudo junto, com 2 L's. Eu estou lá, um perfil novo, iniciando, mostrando um pouco desse meu dia a dia na mentoria. É possível hoje trabalhar essas 2 profissões, porque eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, é claro que eu gosto muito de fazer esse processo. Eu sempre falo que eu só atendi uma pessoa, assim, um rapaz de 18 anos, que inclusive os pais dele fizeram a formação junto com a gente. Por ele ser um analítico, o pai dele falou: quando o meu filho for fazer o processo, será com você. E realmente isso aconteceu. E foi uma transformação fantástica. Então, a maioria dos meus atendimentos são médicos, empresários, advogados, novos advogados. E eu tenho aí muitos cases de sucesso. Eu fico muito feliz com isso. E é claro que eu honro a vida do Márcio, porque tudo começou com o método Evo. Tudo começou através desse autoconhecimento, dessa imersão fantástica. E eu decidi estar aqui hoje justamente para honrar o Márcio, porque realmente a Conexões Evo é algo que acontece. Que incrível. E, Paulo, sabe o que eu acho, assim, tão interessante na história dela? Porque a gente tem uma objeção, às vezes, das pessoas que estão na imersão e não seguir porque fala assim: eu não quero ser coach. Sim. Né? Exatamente. Eu não quero trabalhar com isso, tem nada a ver, nada a ver. E olha só como a Mara aqui trouxe pra gente como na própria profissão você se conhecer, entender sua identidade, saber quem você pode ser ainda muito melhor. Você ali sabendo a sua essência, quem você verdadeiramente é, você tirar a capa. Porque Não, a Mara estava com a capa há muito tempo, né, Mara? Sim. Da Mulher Maravilha. E o mais legal é fazer a diferença na vida de uma pessoa. Sim. A pessoa que chegou ali num momento de tragédia, porque eu vejo que a decisão de uma guarda de uma criança, um divórcio, é uma tragédia na vida de uma família. E a pessoa ter o privilégio de ser atendido por você. Você me fez lembrar da história do Márcio, né? Que era um professor que ensinava, que era para conduzir as pessoas a passar em concurso, fazia as pessoas desistir de fazer concurso porque as pessoas descobriam a verdadeira identidade. Então, você é a advogada que a pessoa chega para divorciar e desiste de divorciar porque descobre que não tem nada a ver com o divórcio. Cara, isso Cara, sim. Isso é fantástico. Porque não é o divórcio. Palavras. E muitas vezes isso realmente o que eu consigo... Quanto mais a gente atende, mais encantado a gente fica. Porque você vê que, às vezes, as pessoas estão buscando uma solução, focando no problema errado. Então, nós precisamos primeiro ter clareza. Qual é o problema? O que está acontecendo? Como eu posso resolver? Então, isso é fundamental. E isso você consegue conquistar passando pela imersão, você consegue desenvolver essas técnicas. Então, isso é fantástico. E acho importante, assim, colocar que foi um momento... Não foi fácil. Todo esse meu início nesse processo, a minha mãe estava doente, ela chegou a perder 38 quilos. Porque quando eu fui para a imersão, Nossa, eram Mara. 17, mas ela chegou a Foi um 38. desafio, então. Foi um desafio. Só que neste meio, meu pai, que estava saudável, ele morreu. E eu vou te dizer... O inesperado O aconteceu. inesperado aconteceu, que ele precisou fazer um... Tá todo mundo com os olhos na sua mãe, preocupado com ela, e quem morreu foi seu pai. Exatamente, bem época de pandemia, ele precisou fazer pontes de safena e ele teve uma pneumonia pós-cirúrgica, ficou 17 dias na UTI e infelizmente ele faleceu. O que eu vejo de tudo isso? Tudo isso que aconteceu lá no início, quando eu comecei a atender pessoas, que as transformações foram acontecendo, tanto na área do direito quanto fora dela, eu recebi todo esse amor nessa fase. Porque eu fiquei aproximadamente 60 dias sem fazer nada. Esse processo de pandemia, o meu pai ter que passar por essa cirurgia, o medo que ele morresse, tudo como aconteceu, eu saí de cena. No meu prédio, os meus mentorados, os meus clientes me deixavam chocolate, flores, cartas, orações. Eu recebi orações, áudios de orações. Então, isso para mim fez toda a diferença. O quanto é importante você alívio dar e depois alívio você receberá. Então, isso para mim foi muito importante e eu acho que é uma coisa para sempre. Eu levo uma vida muito leve hoje. E você comentou, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, de iniciar as gravações, você falou sobre o processo de luto, inclusive, que você enfrentou com seu pai. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Posso falar.
Porque muitas pessoas, Com certeza. elas vivem um luto eterno, né? Sim. Não conseguem superar o luto. Até Você o passou por uma autoconhecimento, experiência... ele me ajudou nisso. Por quê? Quando meu pai, ele morava em outra cidade, ele não se sentiu bem, morava em Ponta Porã, não se sentiu bem, veio para Dourados para fazer um cateterismo. Quando ele fez esse exame, na hora o médico já ligou para a família e falou, vai precisar fazer ponte de safena. Mas naquele mesmo momento, meu marido foi diagnosticado com Covid. Nossa. No mesmo momento. O meu medo era, eu não posso ficar perto do meu pai porque eu posso passar Covid para ele enquanto eu fazia os exames e também cuidava do meu marido isolado. Uhum. Os meus irmãos cuidaram de tudo isso. E quando os meus irmãos iam ao médico com meu pai, eu falava, pergunta tudo, pergunta tudo. Eu comecei a ligar para os médicos para poder saber sobre isso. E aí o que aconteceu? Doutor, tem risco de alguma coisa no pós-cirúrgico? Não. Qual é o risco de morte? 3%. No pós-cirúrgico, então, tranquilo, tranquilo. Ok, e nisso eu afastada, nesses exames, para saber se era Covid. Passou essa fase, eu não tinha Covid, e eu queria entender. Porque eu falo como é importante essa questão do autoconhecimento. Eu queria entender por que Deus me tirou de cena, por que eu não estava com essa questão do Covid. E o que estava acontecendo ali naquele momento? E eu me lembro assim, ficou faltando assinar um documento, levei o meu pai para assinar esse documento, e na volta eu falei, pai, o senhor quer ir na igreja? Quer conversar com o padre? Não quero. Quer ir na igreja conversar com o meu pastor? Não quero. Levei pro meu líder de célula, falei assim, deixa eu te apresentar um amigo. E o meu líder de célula orou pelo meu pai. Estratégia. Meu pai começou a chorar, falou, nossa, que oração linda. Ele falou assim, o senhor aceitaria Jesus como seu Senhor e Salvador? O meu pai falou, aceitaria, então faz uma oração comigo. Só eu assisti isso. Só eu assisti isso. Meu pai fez essa cirurgia numa quinta-feira. Ele dentro do carro e a gente fora, porque a gente não queria encostar muito para não passar nada. E aí, naquela época ia ter a primeira imersão virtual e o Márcio pediu que nós abríssemos as câmeras para fazer o teste. E nesse momento ali eu estava organizando uma última sessão de um cliente. Você estava como staff? Não estaria, a gente participaria, era online, era primeiro mas online. Eu falo assim, você já era formada, você estava como um staff online, vamos dizer assim, acompanhando. Sim. E aí, a Mirna me perguntou sobre uma ferramenta que eu estava fazendo. Todo mundo assistiu ali naquele momento. E depois, o Nicola, que é um trainee hoje, quero honrar também a vida dele, ele me mandou uma mensagem no Instagram para saber como que eu estava fazendo e tal. E eu falei, olha, eu não respondi porque o meu pai vai passar por uma cirurgia, eu tô muito preocupada. Ele falou, não, vamos orar. Então, começou ali uma rede, uma conexão de oração durante todo esse período. E ele me disse, Mara, vai orar no hospital. A gente não podia entrar, meu pai fez a cirurgia, foi um sucesso, a gente estudou no mesmo dia. Falei com ele uns 3, 4 dias, mas ele teve pneumonia. E os médicos não conseguiam encontrar, porque tinha aquela fase lá de colher a cultura, não conseguia encontrar qual era a bactéria, ele foi tomando vários antibióticos, ele ficou na UTI, eu ia orar com meu marido lá 2 vezes por dia. E recebendo esse apoio de orações, fantástico. Mas o meu pai faleceu, infelizmente, e eu trouxe uma culpa para mim. Eu falei, meu Deus, o senhor não está se agradando? Estou fazendo alguma coisa errada? O que o senhor não está gostando? E eu comecei a ficar num luto fora do normal. Eu tinha febre emocional, eu fiquei trancada, eu não queria ver ninguém. E nesse momento, tem que ir para terapia. Eu fui, fiz 4 sessões, não via resultado. Um dia entrei dentro da minha sala, falei, se eu faço esse processo, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E revisando as minhas ferramentas, é claro que eu encontrei, através do autoconhecimento, estava muito claro. O médico falou, não teria problema no pós. Meu valor número 1 é honestidade. Então, não me mostrou tudo o que poderia ter acontecido. Eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo. Fiz um ressignificar naquele momento. Decidi honrar o legado do meu pai. Tive esse momento todo de conexão comigo mesma. E fui para casa. E aquele dia eu sonhei que Deus me dizia, o Márcio pode resolver o seu problema. Agora imaginem, Márcio Michele, com a agenda que ele tinha, com todo esse trabalho que ele faz. Era mais ou menos umas 5 da manhã, eu falei, pois eu vou mandar uma mensagem pro Márcio. E eu mandei no Instagram. Expliquei, né, que eu tinha acabado de sonhar, e que eu tinha passado pela formação, que eu tinha acabado de sonhar, que Deus falava que ele poderia resolver o meu problema. E pasmem, o Márcio me respondeu na hora. Uau! Me respondeu, pediu que eu entrasse em contato com a equipe dele, marcasse um horário, que ele ia fazer uma sessão comigo online.
E ele fez. Mara. Ele Sobre o luto. Sobre o luto. Eu contei pra ele tudo que eu tinha passado, contei como eu tava me sentindo. E ele me conta um pouco sobre o seu pai. Eu fui trazendo fatos sobre meu pai e ele pediu que eu fizesse isso com fotos, essas memórias com fotos e mandasse pra ele. E foi o que eu fiz, porque eu sou a primeira filha, né? Meus são os 2 irmãos, meu pai que sonhava em ter uma menina. Não deu tempo de chegar no hospital, meu pai que fez o parto. Então, todas essas histórias de primeira comunhão, de casamento, de tudo que nós passamos. Ele foi meu padrinho de formatura. Eu coloquei tudo isso em fotos e mandei para o Márcio. E aí ele me respondeu com áudio, se colocou à disposição e incrível como eu contei uma história para minha mente de amor. E é claro que eu entendi que era o momento do meu pai. Você tirou a história de culpa e substituiu ela por uma história de amor, uma história de amor, alegria, de sucesso. E de gratidão. Porque o meu pai, ele poderia ter morrido lá, passou mal em outra cidade, poderia ter ficado lá, mas Deus ainda permitiu que ele viesse, ficasse com a gente, se reconectasse, ainda conseguir fazer a oração com ele. Então hoje eu entendo que... De certo modo, você pôde perceber a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus na minha vida, que me permitiu ter esse pai, ter ficado até esse tempo comigo. Aí quando a graça entrou, a culpa foi embora. A culpa foi embora. Que lindo, Mário. E eu, assim, honro muito o Márcio por isso. Por ele ter, assim... ter sido acessível e ter me ajudado naquele momento que foi. Hoje até comentando um pouco, assim, às vezes chega alguma pessoa lá na minha sala e fala: ai, Mara, não sei mais onde ir, mas deixa eu te contar. O meu pai morreu e eu tô me sentindo culpada. Eu falo: é aqui. É aqui mesmo. É nesse lugar que você tem É neste lugar. Se ele já tinha uma história de sucesso pra contar, né? Parece que a gente sempre vai ajudar pessoas naquilo que a gente superou. Sim. Eu acredito ali que o método, a formação me mostrou isso de forma muito clara. Janaína, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os participantes no final da entrevista, mas eu percebi e senti aqui da gente fazer uma pergunta um pouco diferente para ela hoje. Normalmente a gente pede para a pessoa qual mensagem de voz você mandaria para você mesmo no momento de desafio que você enfrentou. Normalmente o desafio que traz à tona aqui na mesa do podcast. Mas eu quero te convidar a trazer uma mensagem diferente. Eu quero que você deixe uma mensagem para um casal que está enfrentando um momento quase divórcio, para pais que estão se devorando e esquecendo dos filhos, né? Brigando pelo ego um do outro e esquecendo o que realmente importa. Deixa uma mensagem para essas pessoas aqui hoje. Eu acredito que nós precisamos olhar para as pessoas, não para os bens, o dinheiro, porque isso fica. O que sobra são as relações. Eu acredito que você precisa se perguntar hoje, se eu tô com um problema no meu casamento, será que eu estou fazendo a minha parte? Quem dá amor recebe 2 vezes mais amor. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou errando em alguma coisa? Como que está o meu relacionamento? Como eu estou falando também com o meu marido? Como eu estou falando com a minha esposa? Será que meu marido ou minha esposa não quer se sentir amado também? E os meus filhos, será que eu estou validando? Porque quando a gente tira 0, lá é criança e tira 0, os pais reclamam, mas quando a gente tira 10, não fez mais que a obrigação. Será que você não precisa olhar diferente para os seus filhos, ter um tempo de qualidade, estar presente com seu filho, estar presente com a sua esposa, estar presente com seu marido naquele momento? Então, eu acredito que as pessoas precisam olhar para as pessoas. Sim. Nós estamos olhando para os problemas que regem, mas a gente esquece de lembrar o que fez eu amar essa pessoa. O que me chamou a atenção? Quais são as qualidades que ela tem? Porque quando você entende que você também tem defeitos, você também não é uma lista de perfeição, você entende que a outra pessoa também, mas vamos olhar o que ela tem de bom. E dentro disso aí que você trouxe, a gente estava até conversando sobre isso hoje, que eu acho que é isso também que você está querendo dizer, que a gente tem que assumir nossa autorresponsabilidade daquilo, né, que está acontecendo, e entender que não é sobre você tem que mudar, você precisa disso, você precisa daquilo, mas e eu? Será que não sou eu? Será que a minha mudança, de fato, não vai causar uma mudança no outro? Ou seja, em vez de apontar para o outro, eu olhar para dentro de mim e aí sim, a minha transformação poder transformar o outro? Sem dúvidas, quando você conhece o seu perfil comportamental e você também olha para o perfil do seu esposo,
Hoje, o Márcio sempre traz muitas dicas para quem olha a rede social dele, para quem participa da imersão nem se fala. Mas a gente precisa entender que o que me atraiu no outro. Então, tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Sim. Então, observar, dar amor. Eu acredito que isso é o ponto principal de tudo. É claro que existem situações que não tem como não ocorrer o divórcio. Não tem como. Mas a maioria, as pessoas estão precisando ter autorresponsabilidade, amar mais. Acho que isso é fundamental. Amar, pais amando filhos, marido e mulher se amando. Eu acho que as relações estão precisando mais de amor. Inclusive, dentro das empresas, trazendo também para essa questão mais empresarial também, reconhecendo o seu funcionário. Eu sei que existe, geralmente, empresários têm uma dificuldade em relação a isso, mas eu acho que também o funcionário precisa honrar o lugar onde os sonhos dele são construídos. E o patrão também precisa olhar para que esse funcionário é importante na construção dos sonhos deles. Então, esse olhar de reconhecimento, esse olhar de amor, eu acredito que muda tudo. Faz totalmente a diferença. Parabéns. A sua história, ela revela o quanto que a inteligência emocional, cumprir princípios, estabelecer valores, o tanto que isso pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Sim. E de imediato, quando você me contou um pouco da sua história naquele áudio, eu falei, nossa, essa história aqui ela me chamou a atenção. Porque ela fez, igual aqui você falou, não, eu fui por mim. Mas mesmo assim, você pegou aquilo e você de fato conseguiu aplicar de uma maneira que faça a diferença na vida das pessoas, numa área muito, muito importante, muito fundamental. Sim. E eu me conecto também com a sua história, Mari. Eu acho interessante porque é isso, né? Eu também era uma pessoa, assim, né? Dessa capa aí da Mulher Maravilha. Pode deixar que eu resolvo tudo. E aí, às vezes, a gente pensa que a gente não precisa de ajuda. Pensa que a gente tá ótima. Pensa que a gente não precisa de estar numa imersão. Né? Que a gente tá muito bem ali. Mas aí, quando a gente se permite e fica disponível para aquilo ali que tem que vir, a gente vê que, de fato, a gente merece uma vida muito maior ainda do que aquela que a gente está vivendo. E, com isso, a gente consegue cumprir propósitos, que é o quê? Ajudar pessoas, né? Então, a gente consegue ajudar ainda com mais, vamos pôr assim, eficiência, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a sua história é muito importante. Eu acho que tem muitas pessoas que vão se conectar bastante aí e entender que, às vezes, aquilo que ela tá buscando, por exemplo, um divórcio, ela vai resolver só ali, aquilo ali, vai resolver aquele divórcio, mas ela não vai resolver o que ela de fato precisa resolver. E a chance dela repetir a mesma coisa após aquele divórcio é grande, porque ela não olhou para a raiz. Ela só tá lidando ali realmente com o excesso, né? O que aconteceu. Exatamente. E assim, minha mãe hoje, para honra e glória do Senhor, houve um diagnóstico. Há um tratamento, está em tratamento. Uau, graças a Deus, hoje está super bem de saúde. E ainda assim, sempre que eu quero chorar pelo meu pai de saudade, ainda sou grata a Deus porque deixou a minha mãe. E eu me pergunto às vezes, tudo que a gente vive, se eu tivesse desistido, se eu não tivesse ido participar da imersão, se eu não tivesse ido fazer a formação, onde eu estaria hoje? E onde muitas famílias estariam também, que foram impactadas por você. Exatamente. Quantas pessoas já não foram impactadas por você ter se permitido, ter esse olhar, participar e, através disso, impactar efetivamente muitas famílias. Então, assim, é uma honra para nós ter você aqui com a gente. Obrigada. Porque eu tenho certeza. Inclusive, não sei se você notou, mas tinha uma pessoa aqui chorando enquanto você tava tá com a cara até vermelha ali, vulgo meu marido. Que ele olhou, ele sentiu aí, né, de fato, tocado. E assim como ele, eu tenho certeza que várias pessoas vão se sentir tocadas com a sua história. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu falo assim, tudo começou na imersão. Realmente, tudo começou na imersão. E eu me lembro que um dia, atendendo um médico, eu falei para ele assim... nossa, já passaram tantas pessoas pela minha sala, aquela marca daquele dia. E ele disse assim, não, Mara, você coloca isso um número muito mais vezes maiores, porque a partir do momento que eu vim aqui, me autoconheci, eu fui um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor profissional. E tudo isso, da onde veio? Da imersão, porque foi lá a minha ponta de transformação.
pontapé inicial para cumprir esse propósito. Então, eu agradeço muito estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essa história. E eu senti realmente que eu deveria estar aqui para honrar essas pessoas que a Evo realmente é um canal de conexão. O Nicola eu nunca vi pessoalmente. Olha só. E ele... Nós vamos ter que armar esse encontro aí. Vamos fazer essa ligação aí. Ele e a esposa me ajudaram muito em oração. O Márcio nem se fala. Uma pessoa fantástica, acolhedor. Me ajudou num momento que eu precisei muito. Então, honro a vida dessas pessoas. E muito obrigada. É um prazer conhecer vocês também. Sucesso! Obrigada, viu? Quem sabe aí no próximo episódio a gente também não traz o Nicola, né, gente? Aqui, falando dele, né? Nicola tá intimado. Tá intimado. E a gente quer te entregar uma lembrancinha. Obrigada. Que você lembre aí desse momento aqui. Pode abrir, por pode favor. abrir com a gente, tá? Ai, que lindo. Uma memória afetiva, né? Memória afetiva. Então é isso. Esse foi mais um Conexões Evo. E para você que está aí nos ouvindo, assistindo, compartilha essa história da Mara, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando ouvir. Ela trouxe tanta verdade, ela trouxe fatos aí muito importantes, que tem pessoas que com certeza estão passando aí por um processo aí de divórcio, acredita que não tem solução e ela trouxe que sim, pode ter solução. Então, compartilhe a história dela, inscreva-se na nossa página e siga o Conexões Evo nas redes sociais. E ative as notificações, porque aqui nos Conexões Evo sempre trazemos histórias reais de transformação e de cura. E a próxima pode ser a sua. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.